Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral, sexta-feira, dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, então a gente tem quase certeza que você está assistindo a opinião de hoje na hora da reapresentação. O Roberto Mohamed vai atuar como comentarista nas sextas-feiras, como sempre, e a gente começa com uma notícia muito impressionante dessa semana, talvez a notícia mais impactante da política internacional na semana, foi a tentativa de golpe do presidente do Peru, Pedro Castillo, de 53 anos, de esquerda, lidando com um Congresso conservador. Ele tentou dissolver o Congresso numa atitude não prevista na Constituição, foi deposto pelo Congresso com uma atitude prevista na Constituição, tentou uma fuga para a Embaixada do México, foi preso e a vice Dina Boluarte, uma advogada de 60 anos, assumiu. O Peru vem enfrentando uma instabilidade institucional, não é de agora. Nos últimos 6 anos foram 7 presidentes, contando a Dina. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. O Peru é um país muito curioso, Paulo. Essa notícia, na verdade, ela traz algumas reflexões até sobre como estão usando a notícia. O Peru tem historicamente... muita gente não conhece a história da América Latina, da América do Sul, principalmente. E é por isso que eu valorizo tanto e critico o fato de diminuírem o papel de Dom Pedro I como estadista, porque ele evitou que acontecesse no Brasil, e a possibilidade era muito grande, de que o Brasil se desmembrasse como o resto da América do Sul se desmembrou. A expressão caudilho, que pouca gente conhece, é justamente sobre esses líderes que fizeram a independência da América Espanhola. Ao invés de um país do tamanho do Brasil, no hemisfério oriental da América do Sul, ela foi fragmentada, porque ficou na mão de oportunistas que tomaram o poder com a derrota dos espanhóis. Alguns países nunca tiveram estabilidade política. E a gente sabe disso pelas notícias e pela proximidade. Quem já conheceu, e eu já conheci quase todos os países da América do Sul, sabe que o Peru teve uma das guerrilhas mais violentas da história do nosso continente, que foi o Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso era extremamente violento, muito difícil de ser combatido, e eu entendo que ele era muito mais violento até que as Farc. As Farc tinham um objetivo econômico muito forte, principalmente quando elas descobriram que poderiam se aliar ao narcotráfico e se financiar. Mas o Sendero Luminoso, ele era de inspiração maoísta e cometeu atrocidades no Peru. Durante muitos anos, o Peru era inclusive um destino que as pessoas evitavam na América do Sul, porque você corria o risco de ser sequestrado. O Sendero Luminoso praticou inúmeros sequestros de turistas que visitavam o Peru. Para variar, a esquerda brasileira endeusa esses movimentos, né? Eles não tinham nada de românticos, eram movimentos extremamente violentos que queriam impor ditaduras de esquerda nos países. E o Peru sofreu muito com isso. E sofreu também com a guerra constante por uma disputa fronteiriça com o Chile, por causa das reservas de cobre do Chile. É uma região de divisa entre os dois países, e essa é a razão pela qual são dois países que têm um investimento, embora tenham problemas sociais muito fortes, têm um investimento militar desproporcional ao seu PIB, Paulo.
por exemplo, em termos operacionais, né, no papel a Força Aérea Venezuelana é a mais poderosa do continente, mas não é, porque tem menos de 1/3 dos aviões operacionais. Mas a Força Aérea Chilena é a maior Força Aérea do nosso continente. Justamente por conta desse... E o Peru, justamente motivado pelo Chile, que preferencialmente usava aviões americanos, foi o primeiro comprador de caças russos, do MiG-29, no nosso continente. A situação sempre foi tensa na fronteira. Então, o Peru é um país que faz o povo sofrer muito por questões políticas e que nunca lhe deram estabilidade. A gente teve poucos períodos de estabilidade na história peruana. Mas o que me chamou a atenção, Paulo, e hoje eu queria fazer mais bate-bola com você, foi a postura do Lula. Você não achou ela fora, ou mostra amadurecimento, ou mostra pelo menos bom senso no que diz respeito à situação dele com o nosso país dividido? O Lula fez uma observação sobre o que aconteceu lá, apoiando a atitude do Congresso e condenando a tentativa de golpe do presidente. E a gente sabe que o PT apoia qualquer atitude de esquerda. O Lula tem uma aproximação com o Pedro Castilho, que inclusive era convidado especial para a posse no dia 1º, lógico que agora preso não vem. Mas o Lula condenou a tentativa dele de dissolver o Congresso fora da Constituição. A condenação é unânime, qualquer um vai condenar. Agora, tem um lado muito interessante para a política brasileira nesse episódio peruano, porque houve uma tentativa de golpe e tem gente no Brasil pedindo golpe. E houve a prisão de quem tentou o golpe. Assim como houve uma tentativa de confronto violento entre um presidente com uma linha política e um Congresso com uma linha política oposta a ele. Aquela história de progressista e conservador, né? Um presidente de esquerda, progressista, e um Congresso mais de direita, conservador. E aí é um reflexo, a gente fala do Chile também. Quer dizer, na verdade, tem recado para os dois lados aqui no Brasil. Na verdade, esse recado já tinha acontecido no Chile. Quando o presidente chileno, que é um presidente de esquerda, foi eleito, ele achou, e a gente nota isso claramente pelo modelo de mudança constitucional que ele tentou impor, ele achou que ele tinha uma carta branca, que a esquerda havia ganho no Chile. E aí o próprio povo que o elegeu não aceitou a nova Constituição. Então a gente nota claramente, e o Chile tem uma característica muito curiosa, bem diferente da nossa. Se fala hoje de polarização, mas se a gente voltar 20 anos atrás, ninguém defendia a ditadura militar. Foram esses loucos provocados pelo Bolsonaro que estão na rua. Num país de 200 milhões, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas. No Chile, é muito dividido o povo. Eu já fui várias vezes ao Chile, adoro o país. E o Chile teve uma ditadura sangrenta, talvez a mais sangrenta do continente, mas o povo lá tem uma divisão, Paulo. Ninguém quer a volta da ditadura, é curioso isso. Mas eles reconhecem os avanços do Chile durante o governo Pinochet. Que são incontestáveis, né? Então, eles não têm essa direita idiota brasileira, que quer golpe, eles não querem a volta do regime militar, eles reconhecem que ele foi sangrento, mas, ao mesmo tempo, o país é bem dividido entre os que reconhecem o crescimento, que são as pessoas de direita, e as de esquerda, que queriam o fim daquilo e que condenam a ditadura militar. Mas condenam a ditadura do Pinochet pela violência, pela opressão, não pelo que é incontestável fez o país crescer. Nesse ponto, eu acho que aquela derrota da mudança constitucional foi o primeiro aviso. O segundo é esse golpe no Chile e a reação. No Peru. No Peru, do que está acontecendo. E eu acho que o PT, vendo, e tem um outro fator, e a gente vai ver, as pessoas vão começar a notar a diferença da relação do PT com o Maduro e em relação ao primeiro governo do Lula.
Quem seguiu a cartilha do Chaves, e nós discutimos isso aqui, nunca foi o Lula, foi o Bolsonaro. Ele seguiu toda a cartilha da ditadura chavista. Toda. Tentar armar a população, fortalecer milícias, dominar a imprensa e a mídia. Todos os passos ele deu. Colocar os militares em postos-chave para que eles pudessem apoiá-lo e não permitirem o fim do governo. Ele fez tudo, ele só esqueceu uma coisa: o Brasil não é a Venezuela. Ele não conseguiu, porque, lógico, ele não tem capacidade para perceber isso. Ele não entendeu que as nossas instituições são completamente diferentes. A realidade da Venezuela é uma, a realidade do Brasil é outra. E para quem não sabe, a Venezuela viveu imediatamente no período imediatamente anterior ao golpe do Chaves, um dos períodos mais prósperos e estáveis que ela teve. É curioso isso. Justamente nesse período é que o Chaves entrou. E o Brasil partia para o mesmo momento. É inacreditável como a gente teve uma ruptura de crescimento, de desenvolvimento. Se um presidente é ladrão, foi processado, você tem que dar continuidade ao que foi bom. E não aconteceu o que aconteceu, em que tudo o que foi feito durante 20, 30 anos no Brasil, porque isso não se limitava ao Lula, mas ao Fernando Henrique também, começou a ser condenado pelo grupo que chegou ao poder com o Bolsonaro. E nós destruímos tudo o que se construiu. E nós vamos ver agora a dificuldade que vai ser para colocar a casa em ordem. Eu acho que a consequência do que aconteceu para nós, a consequência do que aconteceu no Peru, não foi apenas um aviso. É, na verdade, o ponto que vai determinar a mudança da postura do governo Lula, o Lula 3.0, em relação à política externa. E, vejam bem, a primeira viagem que o Lula faz, e provavelmente ainda antes da posse, é para os Estados Unidos. Enquanto que havia até uma tendência por causa do Marco Aurélio, que era o assessor de relações exteriores do Lula. Marco Aurélio Garcia. O Marco Aurélio Garcia, que era um idiota, e que elegia os Estados Unidos como inimigo do Brasil. E o que eles decidiam, o Brasil votava contra. A gente nota claramente que o Lula não vem com esta postura para as relações exteriores. Tanto que aceitar o convite do Biden foi um sinal claro de que o Brasil vai mudar esta postura, que foi equivocada, na minha opinião, durante o governo Lula. No governo Dilma, nem tanto, mas no governo Lula foi bastante equivocada. E a gente pagou um preço muito alto por isso, em termos de política externa. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o modelo do Fernando Henrique foi o modelo mais correto, que seguiu as nossas tradições e ainda teve um avanço considerável nas relações exteriores, até pelo temperamento do Fernando Henrique e pelo fato de que ele era respeitado no mundo todo. Mas o Lula tinha essa admiração do mundo, mas infelizmente ele era mal assessorado e escolheu um caminho meio complicado, reeditando uma coisa da ditadura, que foi o não alinhamento. Você lembra? Que existia até uma organização dos países não alinhados, que era uma coisa ridícula, porque não existe isso. Quando você está num mundo polarizado, você tem lado. Isso não tem sentido. Na verdade, os militares brasileiros deram o golpe totalmente apoiados pelos Estados Unidos e, no final das contas, deram uma de filho mal criado, né, e quiseram se contrapor a ele. Mas eu não vejo isso nada mais do que um equívoco que o Lula também cometeu no governo dele. Por isso que eu falo às vezes, Paulo, esse negócio de esquerda-direita é uma coisa tão relativa, porque um usa métodos do outro constantemente, fazendo uma confusão de onde é a ideia. Depois do intervalo, a gente vai comentar outra notícia de política internacional da semana, que também precisa ser analisada por todo mundo que vive política aqui no Brasil nesse momento. A gente volta já já, fica com a gente.
Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, Roberto Mohamed analisa as notícias com você. E uma notícia impressionante dessa semana é uma tentativa de golpe terrorista na Alemanha, de extrema-direita, de uma organização que recrutava principalmente policiais militares e militares, tanto da ativa como da reserva. A inteligência alemã detectou essa tentativa de golpe, foi feita uma operação em vários estados na Alemanha, com prisões fora da Alemanha, na Itália, na Áustria, e aparentemente essa organização foi desmantelada. A tentativa era de derrubar o Estado alemão, não era o governo, né? Então, Paulo, eu tenho uma postura. Na semana passada eu falei aqui, acho que foi terça-feira que eu falei aqui, da questão do Brasil, quando a Alemanha ganhou a Copa de 2014, ficarem endeusando o que tinha acontecido lá. E a Alemanha sai nas oitavas em 2 Copas seguidas e mostra que aquilo era balela, não existiu nada disso. Justamente aí, eu vou fazer uma observação aqui que eu sei que vai causar polêmica. Lembra que o meu avô é alemão, hein? Não dá para acreditar que o nazismo tenha existido na Alemanha sem que o povo o quisesse. Hitler chega ao poder pelo voto. O partido nazista chega ao poder porque o povo alemão acreditou que aquela era a saída para a crise que o país vivia. Tem muita gente que fica falando coisas sem entender a história. A legislação alemã que proíbe o nazismo, que considera como crime a defesa do nazismo, que foi usada na reação da polícia alemã em relação a esse grupo, autorizando foi usada esse ano na prisão de uma senhora octogenária. Sim. Por comunicações nazistas nas redes sociais. Mas foi vamos presa. Mas vamos voltar no tempo. Da onde vem essa lei? Essa lei, ela era da Alemanha Ocidental, que hoje é uma Alemanha só. Ela incorporou a Alemanha Oriental, ela não se fundiu ou reincorporou. Essa lei vem justamente do período em que a Alemanha estava sob controle, a Alemanha Ocidental. A Alemanha foi dividida em 4 partes. Uma da União Soviética, que era a Alemanha Oriental, e as outras 3, França, Inglaterra e Estados Unidos. Com Berlim, que ficava dentro da Alemanha Oriental, dividida também em 4 partes. Depois essas 3 partes foram unificadas. A França foi a mais resistente a retirar as tropas. E esse período de ocupação acabou com a unificação dessas 4 zonas. Esta lei vem desse período. Para que, inclusive, convencer a França a retirar suas tropas, se fez um arcabouço jurídico proibindo a Alemanha de ter forças militares, indústria militar, que depois acabou sendo revogado. A única que ficou foi justamente a lei que considerava o nazismo crime. Ou seja, não foi uma lei feita na Alemanha, pelos alemães, por vontade própria. É importante a gente lembrar que nos Estados Unidos o nazismo é aceito. Existe um partido nazista. Não é aceito. Lá o comunismo é aceito, o nazismo é aceito. A legislação americana é da franca liberdade religiosa, de opção política. Então seria inconcebível nos Estados Unidos uma norma dessa. Esta lei nasce na Alemanha dentro deste contexto de convencimento para a reunificação das 3 zonas, da inglesa, da francesa e da americana, que formou a Alemanha Ocidental. Por interesses americanos depois, a parte que proibia a Alemanha de ter forças militares foi revogada, porque a Alemanha tem uma posição estratégica e não tinha sentido, mas as maiores bases americanas na Europa estão na Alemanha. É o maior contingente militar americano estacionado fora do território americano. E a Alemanha, que aceitou esta imposição,
fica fazendo propaganda, e aí é uma questão de sistema. A democracia alemã é inquestionável, mas dizer a todo mundo, não, olha, nós consideramos o nazismo como crime, o nazismo foi uma vergonha. Não foram eles que quiseram esta lei. Ela foi imposição dos aliados que ganharam a guerra. Por que eu estou dizendo isso? O alemão é um povo que a gente tem que admirar pela organização, pela força de vontade, pela garra, pela dedicação, pela cultura, pela a preocupação com o crescimento social. Em contrapartida, são xenófobos, se acham superiores. E isso é, inclusive, o grande problema da comunidade europeia. A saída da Inglaterra não foi porque a Inglaterra estava... o povo inglês tem um ranço do povo alemão. Não tem dúvida em relação a isso. E a comunidade europeia, embora as duas economias sejam muito fortes, a França é a terceira, embora Inglaterra e Alemanha tenham uma posição econômica muito parecida, sem dúvida nenhuma, a da Alemanha é hegemônica. Pelo seu potencial industrial, característica também do seu povo. Eu vou dar um exemplo que as pessoas às vezes acham, mas como é que você está falando isso? Qual é a prova de que o alemão é xenófobo, ele acha que ele é superior, e que, na verdade, ele não odeia o nazismo. Ele não sente vergonha do nazismo, ele sente vergonha de ter perdido a guerra. Quando a gente olha, por exemplo, o brasileiro adora carros alemães. Eu acho que eles são carros de verdade, né? Eu vi um comentarista inglês uma vez dizendo, né, alemães fazem carros, franceses tentam. Mas olhem a postura, para quem consome esse tipo de carro, e eu estou falando das 3 marcas premium alemãs, Audi, Mercedes e BMW, nota claramente isso. O alemão olha, por exemplo, para ele só existe o mercado americano. Só. E o mercado chinês. O mercado da América do Sul, que baba o ovo para eles, é absolutamente desprezado. Se vocês vissem no Procon a quantidade de reclamações, tudo bem, teve a pandemia, mas a quantidade de reclamações de carros zero com defeitos dessas 3 marcas é uma coisa impressionante. Porque eles estão mandando lixo para cá. Faltou peça, o carro está incompleto, manda para o Brasil. É assim. Desde de bomba de gasolina a sistema eletrônico, chip, comando central, todos das 3 marcas. A Mercedes é a campeã disso. Uma marca que é endeusada no Brasil. E eles não estão nem aí. Perguntem para quem tem um carro Mercedes, tirou 0 da concessionária, não conseguiu andar com ele até hoje. A marca despreza os brasileiros. A BMW é a mesma coisa, ela mandava lixo para cá. Por que isso fica bem claro? Vamos olhar um outro exemplo. Todo mundo lembra da BASF. É que as pessoas lembram mais do tempo da fita cassete, que foi um dos produtos, porque fita cassete era fabricada por indústria química, não era indústria eletrônica. Porque a fita cassete era uma fita magnética. A BASF era uma das maiores indústrias químicas do Brasil. Ela foi vendida, aí você vai dizer, mas ela foi vendida lá fora. Ela estava louca para ir embora do Brasil. As empresas alemãs ficam aqui porque já estão. Porque por elas o mercado brasileiro não existe. Porque o alemão despreza o latino-americano. Quem já foi para a Europa sentiu isso claramente. Eles não estão nem aí para nós. Quando a Alemanha se hospedou na Bahia, na época da Copa do Mundo, parecia que eles estavam num país africano. E anunciando aquilo como, olha que bonito, eles deixaram um legado lá, ajudaram as pessoas. Papo furado, é que eles tratam todo mundo como seres inferiores. E seres inferiores você dá resto de comida.
Essa é a postura do povo alemão. Em resumo, vamos deixar claro que esse episódio que aconteceu na Alemanha não são alguns meninos. Não é como aqui no Brasil de um louco pedindo golpe militar na frente do quartel ou cantando o hino nacional para pneu. Não é isso. Lá, o povo tem vergonha de assumir, Paulo. Mas certamente, a única vergonha que eles têm não é do nazismo. Foi de ter perdido a guerra. Porque o povo alemão não quer estrangeiros no país, o povo alemão é racista, o povo alemão é xenófobo. E o que aconteceu aí de você ter militares da ativa, porque essa é a questão, militares da ativa envolvidos num plano de tomar o parlamento alemão, porque a Alemanha é um regime presidencialista, porém parlamentarista, a força, ou seja, o governo, o poder vem do Congresso, vem do parlamento. Então não adiantava invadir e pegar o presidente, por exemplo. Você não dá golpe lá assim. Você tem que tomar o parlamento, que é a sede do poder. E isso para mim não é um ato isolado. E há algum tempo atrás, eu conversando com um grupo de estudos que eu me integro, a gente discutia a questão de que a Alemanha causou 2 guerras mundiais e a Alemanha não é o país bonzinho do pós-guerra que tentam vender a imagem. A Alemanha é um país beligerante, a Alemanha é um país arrogante e que tem uma bomba adormecida dentro dele, que é esse desejo de protagonismo mundial sem tutela americana, sem tutela inglesa e sem tutela francesa. Podem apostar que muita coisa ainda vem por aí. Essa história de dizer que esta organização foi desmantelada, este núcleo foi desmantelado pelas forças policiais alemãs. Mas eu não acho que vai parar por aí, Paulo. Eu tenho ascendência, né, alemã. O meu avô era alemão e eu sou educado de alguma maneira na tradição alemã, tanto na culinária como na... O Caetano Veloso fala que é provado que só é possível filosofar em alemão, né? Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a Alemanha foi duramente humilhada na Primeira Guerra, uma derrota. Isso provocou, isso facilitou a ascensão das teses nazistas, foi novamente, duramente humilhada na guerra e no pós-guerra, se reconstruiu, e uma boa parte da população alemã aprendeu e mostra que aprendeu com essas 2 experiências. A Alemanha é o país que mais recebeu refugiados na crise desse século, e não é uma decisão só política. Você vê a recepção da população nas estações de trem aos refugiados sírios, líbios, aos refugiados dos países africanos conflagrados, é uma recepção calorosa, uma recepção carinhosa. Tem essa tradição a que você se refere, e as marcas premium, eu não vou dizer porque eu não tenho a mesma experiência que você, mas a marca do carro do povo, né, que é o Volkswagen, durante muitos anos foi o carro, o mercado da Volkswagen no Brasil é tão importante ou mais do que na Alemanha. Então, se num segmento não é, no outro é considerado, né? Sim, porque economicamente é interessante para eles, mas tem uma porque coisa o mercado do Volkswagen no Brasil era maior do que na Alemanha. Mas para contrapor isso que você falou da postura deles em relação aos imigrantes, né, não foi tão aconchegante assim. Precisam dessa mão de obra também. Agora, eu aprendi com a minha avó dizia isso. Você quer saber quem é uma pessoa, ou pelo menos ter uma ideia sobre ela? Pergunte para os vizinhos. Porque a forma como ela trata os seus vizinhos mostra como ela se comporta e o que ela é por dentro. E eu tive a oportunidade de fazer isso. Pergunte para um polonês o que ele pensa dos alemães. A Polônia foi Pergunte para a né? Holanda, para um holandês. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa, foi para um congresso de direito portuário em Doorn, uma cidade pequena holandesa, logo depois de Roterdã. É bem próximo a Utrecht, que é a cidade onde nasceu Maurício de Nassau. Pergunte para um holandês
o que ele pensa dos alemães. Para um belga, o que ele pensa dos alemães. Mas, veja, na União Europeia, a posição de protagonista da Alemanha, principalmente com a Angela Merkel, não é uma posição à toa. Os países que precisaram de ajuda em crises agudas, como a Grécia, Portugal, Espanha, foram ajudados pelos bancos alemães e não pelos bancos ingleses. Porque é interessante, porque aí você mantém o protagonismo. Agora, com aqueles que não precisam da Alemanha, a relação é diferente. É isso que eu estou falando, Paulo. Eles veem a Polônia, a Holanda, a Romênia, a Hungria, a Áustria, porque eles acham que a Áustria é deles até hoje. Porque, na verdade, a Alemanha que era menores. Da Áustria, porque era o Império Austro-Húngaro, né? Mas do qual uma boa parte da Alemanha fazia parte. A unificação, a incorporação da Áustria foi pacífica. Não tem... Mas o principal é essa questão. Os alemães acham que são superiores e eu acho que essa coisa toda de imagem, de recebemos bem os imigrantes, é que eu estava precisando de mão de obra. E eles sabem que o imigrante ucraniano nem tanto, mas eles já são preocupados em relação a isso. Mas os árabes e os africanos, Paulo, não vão ocupar o lugar do alemão, porque o alemão é preparado para isso. Eles vão fazer aquilo que os alemães não querem fazer. Como há pouco tempo atrás era feito pelos portugueses também, que migravam para a Alemanha. A Alemanha, realmente, na Copa de 2014, ela goleou Portugal 4-0, goleou o Brasil 7-1, empatou com a Argélia, quase saiu, né? Empatou com a Argélia e só ganhou da Argélia 2-1, empatou 0-0 na prorrogação. Mas ela depois houve uma decadência. O projeto até 2014 foi muito bom, mas parece que fez água, né? Sai nas oitavas em 2018. Exatamente. Eu previ a recuperação da Alemanha nessa Copa, ela quase aconteceu, né? Porque a Alemanha depois empatou com a Espanha, ganhou da Costa Rica, mas a Espanha perdeu do Japão e a Alemanha acabou eliminada. Tem os dois lados aí nessa questão alemã que a gente discutiu aqui, a gente tem pontos de vista diferentes em relação a essa questão. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho para o último bloco. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, Roberto Mohamed está analisando as notícias e os factoides ele também analisa. Tem um factoide na entrevista coletiva do Vini Júnior, essa semana, lá na Seleção Brasileira, apareceu um gato que é conhecido internacionalmente como o gato do Brasil, né? Mas, Paulo, isso só mostra, a gente falou no programa, acho que quando o Raul esteve aqui, na sexta-feira passada, dessa coisa, você inclusive usou essa frase dos haters, idiotas. Cara, eu não vi nada demais qual foi o funcionário foi o assessor de imprensa da CBF? Não lembro, a gente tem a imagem aí. Eu não vi nada demais, ele pegou um gato, todo mundo pega gato dessa forma. Todo mundo pega gato dessa forma, inclusive a gata pega os filhotes assim. Então, é inacreditável como você hoje não pode fazer mais nada, que tem um monte de gente, um monte de idiota que não tem nada o que fazer na vida. Olha lá, ele pegou um gato e é assim que se pega gato, porque senão ele te arranha. Eu não vi nada demais, o gato estava lá na frente, estava num balcão, ele podia ter sido carinhoso com o gato e tal, tem gente que não gosta de gato. E aí... Não vi, ele não maltratou o gato, não fez nada. Esta altura da bancada, ele jamais ia machucar o gato ao fazer o que ele fez. Desculpa, eu acho que é uma dose de exagero absurda. E quem está falando isso é uma pessoa que adora animais. Adora. E eu não vou ficar agora condenando o cara por isso. Gente, você não pode fazer nada. Foi que nem uma outra notícia, Paulo, já você está falando de factoide, do Tirulipa, você soube, né, do que aconteceu. A farofa da GK é uma suruba que dura 3 dias. Não existe outra descrição. A farofa da GK é uma suruba
que dura 3 dias. Tem dark room, tem coroa para quem dá mais. E, então, não é lugar para santo. E aí, o cara consegue ser acusado de assédio numa suruba. A internet já perdeu o bom senso, a razão de ser, né? Tem gente condenando o cara. Pô, como é que alguém pode ser acusado de assédio numa suruba? Quando a primeira regra da suruba é ninguém é de ninguém. Quer dizer, não é problema uma mulher beija a mãe e beija a filha, ou beija o filho, aí não tem problema. Agora, o cara que está lá puxando o biquíni de quem está numa festa que é um pega pra capar, aí as pessoas condenam. Eu acho que, olha, a internet está transformando as pessoas em chatas, está transformando as pessoas num ponto que está irritando, porque não dá mais para aguentar. Eu não estou falando nem dessa política ridícula de cancelamento, mas das pessoas julgarem tudo. Você não pode escrever, por isso que eu não escrevo. As pessoas, você escreve alguma coisa, as pessoas já vão julgar, e sobre coisas que elas não sabem absolutamente nada. Ah, você postou, você está sujeito a isso. Tá bom, mas eu estou postando para pessoas inteligentes. Se você é burro, não vê. Ou então não se manifesta. É inacreditável, as pessoas invertem as coisas, as pessoas criam consequências, as pessoas criam gravidade em relação a coisas que não têm nada, elas são apenas aquilo. Agora, desses episódios recentes, alguns me chamaram muito a atenção. Por exemplo, durante a campanha presidencial, o cantor Leonardo, que tem não sei quantos filhos com não sei quantas mulheres, 7 filhos com 6 mulheres, alguma coisa assim, não lembro exatamente do número, é parecido até com o Peru, né, que tem 7 presidentes em 6 anos. Ele declarou apoio ao Bolsonaro pela família, né, não sei que tipo de família. E mais que isso, o compositor Gilberto Gil, 80 anos, uma lenda da música brasileira, uma pessoa que merece toda a admiração pela obra dele, maravilhosa, ele foi hostilizado na Copa da Alemanha por um empresário apoiador do Bolsonaro, e depois se viu que esse empresário, ele é dono de uma franquia da Domino's, ele pegou auxílio emergencial. Então o cara xinga o Gil lá por uma atitude política, quando a folha corrida dele inclui uma atitude desse tipo. Né? Mas na sexta-feira, com o Raul aqui, eu falei isso. As pessoas são hipócritas demais. E sabe o que é uma coisa mais curiosa? Pergunte para todo bolsonarista com mais de 50 anos em quem ele votava até os anos 90. No Maluf. No Maluf. Eu não voto em ladrão, ou então qualquer coisa, faz o L. Para. Você votava no Maluf. Você não entende porque as pessoas votam no Lula? O bolsonarista é aquele cara que fala que é conservador nos costumes e tem amante. Muitas vezes o amante. Não é a amante. Mas ele é homofóbico. A direita é muito engraçada, porque ela tem preto racista e hétero e bi homofóbico. Agora, Mohamed, é importante a gente observar que esses defeitos que a gente está apontando no bolsonarista, no conservador, na direita, também existem em igual quantidade no progressista, no petista, mas no caso esquerda. deles é muito mais evidente, porque eu sempre, lembra que eu falava aqui, nós passamos, muita gente fica falando, vocês são petistas. Nem eu e você somos petistas. Porque a gente cansou de condenar os dois aqui. Eu chamava o Lula, na minha coluna no Jornal do Rio de Janeiro, de pequeno timoneiro. Eu nunca aceitei o que aconteceu no governo Lula naquela época. Mas é inacreditável,
Mas, Paulo, a gente conversou uma vez sobre isso, a questão de correção dos erros. A gente disse aqui no programa, se o Lula ficar 4 anos e errar, a gente conserta. Os erros do Bolsonaro vão demorar 20 anos para serem consertados. O problema é que a esquerda tem gente fanática e gente hipócrita, mas tem muita gente inteligente. Na direita, é a vitória da ignorância. É a volta da Idade Média. É obscurantismo. É você, por exemplo, rejeitar o trabalho de alguém, a qualidade do trabalho de alguém, por conta da opção sexual ou religiosa então, mas dessa aí, pessoa. Nesse ponto é importante a gente separar a direita, a extrema-direita, do conservadorismo, que é o Partido Conservador na Inglaterra, o republicano nos Estados Unidos, e os conservadores brasileiros. Tem vida inteligente no conservadorismo. Na extrema-direita você não vai achar vida inteligente. É disso que você Por está isso que falando. eu falei de 200 milhões de pessoas, nós estamos falando... tem gente que acha que eu sou muito econômico, eu diminuo isso, mas não é. Nós estamos falando de 1 milhão de pessoas. É gente abessa. Mas, num país de mais de 200 milhões de habitantes, meio por cento. Mas essas pessoas fazem barulho. É como o esquerdista, o esquerdista de extrema. Ele também é pequeno. É só olhar as votações, Paulo, desses partidos mais radicais, PSTU, eles são pequenos. PCO. Quanto eles somam? PCO. Quanto eles somam? PCdoB mesmo. Os partidos que querem a ditadura do proletariado. É um movimento muito pequeno. A gente falou aqui no primeiro bloco, o Sendero Luminoso, que foi um grupo violentíssimo de inspiração maoísta no Peru, ele também era pequeno. Não era a maior parte da população peruana. Mas era um grupo extremamente violento, bem armado. Eu não sei se financiado pelo narcotráfico, porque eu acho que no Peru isso nem é tão forte assim, mas eles eram extremamente treinados, é lógico, eles faziam um estrago danado. Na Guerra Fria tinha um financiamento internacional, né? Talvez. Agora, vamos deixar claro que a hipocrisia hoje que vem da direita incomoda muito mais que a da esquerda. A da esquerda é chata. Esse negócio de, por exemplo, do Tirulipa, isso é coisa do pessoal da esquerda. Tudo eles... Não pode nada hoje. Você não pode nada. Se você fala, se você discute ou critica o que uma mulher faz, você é contra as mulheres. Isso é preconceito. Não, fez errado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você critica um negro, a mesma coisa. Falou, nem tudo é racismo, nem tudo é machismo. Agora, as pessoas estão rotulando porque fica mais fácil. Na verdade, esse tipo de radicalismo nas redes sociais e na internet serve a um propósito, Paulo, que é a defesa do indefensável. Eu não discuto o mérito das coisas, eu fico no superficial, que é isso que está aparecendo. Então, eu não discuto o sentido de se dar tanto cartaz para uma tremenda suruba de 3 dias a céu aberto. Mas eu vou lá e condeno o cara, para evitar discussão sobre isso, eu condeno o cara por assédio na suruba. O que puxou o biquíni. Né? Exatamente. Então, não tem sentido, mas na verdade serve ao propósito de você tira o holofote do mérito da coisa, do principal, que é o que importa, para isso. Eu só queria chamar uma atenção antes da gente terminar. O Paulo fez uma observação aqui. E, Paulo, eu tenho um apreço pelo valor à linguagem excepcional. E, normalmente, o ignorante não admite ser corrigido. E me irrita que, na imprensa, gente fala isso o tempo todo. Descendência é a sua descendência, são os seus filhos e netos. Quando alguém pergunta, qual é a sua descendência? Na minha descendência são meus filhos, são brasileiros. Não, da sua descendência. Então, é ascendência, é para cima. Eu sou a descendência do meu avô. A minha ascendência é o meu avô, que é libanesa. Então, é tão bom quando eu ouço o português ser acarinhado, como o Paulo acabou de fazer, que a gente tem que fazer esse tipo de observação. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira.
agradecendo a participação do Roberto Mohamed, as análises, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, e um ótimo final de semana para você que você merece.